Então a Polícia Civil já está apresentando o inquérito sobre a morte do estudante que foi brutalmente assassinado com 3 tiros, estudante paraense que estudava aqui na Faculdade Santo Agostinho, aqui no São Pedro, e que, a princípio, as informações são de latrocínio. A jornalista Cíntia Lage estará ao vivo da Delegacia Geral de Polícia Civil. Boa tarde, Cíntia. Boa tarde, telespectadores da Rede Meio Norte. Pois é, o crime bárbaro chocou até pela localização do estudante universitário que saía da sala de aula por volta das 9h30 da noite, no último dia 26, foi alvejado e a polícia concluiu. O inquérito vai encaminhar para a justiça. Nós estamos aqui ao lado do delegado-geral James Guerra para as informações e a divulgação dos nomes dos bandidos que teriam sido os responsáveis pela morte do estudante. E, ao contrário do que se especulou, pelo menos a princípio, a polícia conclui que trata-se de um latrocínio. Delegado, boa tarde. Quais os detalhes que o senhor tem e quais os nomes daquelas pessoas que são apontados como os responsáveis por este crime? Boa tarde a todos. Bom, na verdade, no dia 26/10, o estudante Alberto de Souza Gomes foi morto, né, nas imediações da faculdade que ele estudava, aqui na zona sul de Teresina. Logo no dia seguinte, a equipe de investigação do 3º DP levantou a informação de que o homicídio teria se dado pela utilização de um veículo Celta e que esse veículo Celta estava com 2 indivíduos lá dentro. Bom, um desses indivíduos localizados foi o Pedro Paulo Ferreira da Silva, que é conhecido como Cabeça de Pato. Ele, quando pego pela polícia, ele estava em poder de uma arma de fogo, que possivelmente seja aquela utilizada no crime de homicídio. Ele foi então autuado em flagrante e declinou nomes, né, que teriam participado com ele nesse episódio. Nós fizemos então um procedimento de flagrante e passamos a fazer algumas oitivas, né, das pessoas que são familiares da vítima, de algumas pessoas que testemunharam lá a ocorrência do fato. E logo no 3º ou 4º dia da investigação, nós conseguimos chegar no 2º nome, que é o Márcio de Aquino Lima, né? Que é o Bolacha. De Aquino Lima, Bolachinha. Importante a gente dizer que o Bolachinha fez 19 anos agora, tem 4 passagens lá pelo Juizado da Infância e da Juventude por crimes violentos. E o Pedro Paulo Ferreira, que é o Cabeça de Pato, também já foi preso por homicídio, também na área do 3º DP. Eles são indivíduos que têm a prática de fazerem roubos naquela região. Daí a gente está tratando dessa possibilidade do crime de latrocínio e houve o desaparecimento, né, a subtração do celular que estava em poder da vítima. Então, a Polícia Civil teve que concluir esse inquérito nos 10 dias por conta do réu preso. Quando este inquérito retornar, nós estaremos encaminhando os resultados periciais e o detalhamento da motivação, que para nós inicialmente é um crime de latrocínio pela subtração do celular, mas pode ser que algumas pessoas que ainda serão ouvidas tenham algumas informações novas e possam estar identificando se o caso não foi de latrocínio e sim de homicídio. Mas em termos de autoria, são esses 2 envolvidos, a possibilidade de participação de um terceiro e o crime foi cometido com essa arma de fogo apreendida. Aquela região, a região onde existem gangues, onde o tráfico de drogas é um problema para a população já há algum tempo, delegado, ali na região sul de Teresina. É possível que esses 2 envolvidos também sejam envolvidos com o tráfico? Quer dizer, o fato deles terem sido presos antes por esses outros crimes não quer dizer que eles não façam parte dessa outra rede de crimes também, né? A gente sabe que o tráfico é o braço financeiro de todos os crimes, né? Então, dificilmente algumas pessoas como essas, mesmo jovens, já com tantas passagens criminais, dificilmente eles não tenham algum envolvimento com o tráfico. O que não quer dizer que a motivação deste crime seja a questão do tráfico, mas que eles têm sim relação com o tráfico, porque ou o tráfico financia algumas atividades deles, ou eles têm dívidas com os traficantes. Então, nesse sentido, existe sim uma relação com o tráfico, mas até agora não há comprovação de que o motivo da morte tenha uma relação direta com o tráfico. O que acontece com esses 2 bandidos agora? Eles ficam presos? A sociedade pode ter pelo menos essa garantia de que eles continuarão presos? Bom, um deles foi preso em flagrante, né? O segundo nós tomamos algumas medidas já cautelares, né? Porque já estava fora do prazo de flagrante. E, assim, por enquanto, sim, né? De fato, eles vão se encontrar segregados do meio social, mas a gente não tem como garantir por quanto tempo isso daria, né? É uma discussão que a gente vem tomando há muito tempo já, da necessidade, né, de se melhorar
o nosso sistema de justiça e segurança pública. Delegado, só aproveitando a presença do senhor aqui, ontem a polícia divulgou o resultado daquela operação, mais de 70 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, em umas prisões que foram efetuadas, e também a pergunta é, depois de ontem, essas pessoas continuam presas? Como é que está o andamento daquele inquérito? Bom, aquele inquérito ele começou ontem pela prisão em flagrante, né? E o delegado Willon vai representar pela manutenção dessas prisões através da prisão preventiva, e a gente tem a convicção de que o doutor Almir, em virtude da robustez das provas, ele vai manter. Inclusive, nós temos uma parceria muito boa com a vara que trata de entorpecentes, né, chefiada pelo doutor Almir. Nós temos tido muitas condenações criminais, que inclusive são mantidas pelas câmaras criminais do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Ok. Silas, alguma dúvida para o delegado? Não, eu queria, porque o delegado, ele diz o seguinte, alguns outros depoimentos podem levar esse homicídio para um outro rumo que não seja o latrocínio. O que significa dizer, delegado, que os prováveis culpados não confessaram. Isso, eles de fato não confessaram, né? Existem depoimentos que colocam eles na cena do crime, existe a arma de fogo que foi apreendida, mas eles de fato, como são contumazes, né, na prática de crimes, eles de fato não confessam. Daí a gente tem que recorrer a outros elementos, se quisermos comprovar a participação de um terceiro e se quisermos comprovar que o homicídio tenha sido praticado por alguma outra motivação que não latrocínio. Pelos elementos iniciais até agora feitos pela polícia, há um indicativo do crime de latrocínio, porque não há aparentemente outra motivação e de fato foi levado um aparelho celular. E o que indica a cena do crime é de um possível roubo que tenha sido iniciado e que por algum motivo tenha dado errado e eles tenham disparado contra a vítima. Delegado, e nunca é demais a gente lembrar, sobretudo aos estudantes universitários que assistem aulas à noite, que se deslocam das salas de aula até os veículos onde estão estacionados, para eles terem cuidado nesse momento, né? Que foi quando aconteceu a morte do Alberto. Todo cuidado ele é pouco, né? Então, se você tiver condições de não ostentar, né, computadores ou celulares à mostra, né? A gente sabe que é difícil. Cada um está se educando nesse sentido, mas é uma exigência dos tempos, né, que a gente não possa estar portando ostensivamente, principalmente à noite, em locais isolados, procurar não pôr o carro em locais de pouca luminosidade. São cuidados que todos têm que ter em virtude, né, da situação e da criminalidade que existe no Brasil como um todo. Ô James, agora eu queria fazer duas perguntas a você. A primeira, quem são esses depoimentos que levam essas duas pessoas ao local do crime, à cena do crime? Por favor. São depoimentos que foram tomados de pessoas que estavam nas proximidades, né, e que constam dos autos esses depoimentos, inclusive com reconhecimento. Pergunta sobre o caso Fabrício. Onde está esse menino? Não se tem informação. Se há indiciados, o que a polícia pode falar sobre isso? É mais um mistério no Piauí, essa questão desse menino Fabrício? Não, Silas, pelo contrário, né? A polícia indiciou, há uma farta comprovação dos autos, eles foram vistos em uma motocicleta, o garoto posto entre os dois rapazes que estão detidos a pedidos da polícia por determinação da justiça. Esse garoto que estava no meio da motocicleta chegou a cumprimentar a testemunha que passava pelo local e ela prestou depoimento afirmando isso. Então, de fato, não há dúvida alguma de que os últimos duas pessoas que estiveram na companhia do menor que foi sequestrado foram o Romário e o Luan. A motivação foi uma rixa existente entre o traficante Romário e familiares do garoto desaparecido, e o Luan foi responsável por pegar o garoto nas proximidades de sua casa. Isso porque o Luan conhece todos os envolvidos desde criança, porque moravam na mesma rua, e por conta dessa confiabilidade que o garoto tinha no Luan, seguiu com o Luan na moto até encontrar o Romário, e cujos dois indivíduos levaram ele para a cidade de Timon, local onde a testemunha chegou a cumprimentar o garoto porque o conhecia e reconheceu os dois indivíduos presos como sendo aqueles que levaram o garoto na moto para a cidade de Timon. Essas são as informações que nós temos. A legislação não permite que a gente ultrapasse nenhum outro tipo de investigação. Eles dois não são réus
confessos. Entretanto, em termos de provas, é perfeitamente possível que seja feita a denúncia. O inquérito hoje ele está no Poder Judiciário a cargo da manifestação do Ministério Público. Se o Ministério Público se sentir à vontade em denunciar, pode fazê-lo. Se solicitar que sejam feitas novas diligências, nós vamos cumprir todas as diligências que foram solicitadas, mas em termos de autoria, para nós está definido o caso. E houve um homicídio, na opinião da polícia? Na opinião nossa, não resta outra conclusão, senão o sequestro seguido do crime de homicídio. Tá certo, muito obrigado. Tá bom. Então, sequestro, infelizmente, seguido de homicídio.